Fala Pública de hoje discute a situação da saúde no mundo. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Deise Ventura, professora de Relações Internacionais da USP com experiência na área de saúde. O acesso à saúde é considerado um direito universal pelas Nações Unidas. No entanto, interesses econômicos põem em risco esse direito. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gestão de Barack Obama conseguiu baratear os planos de saúde, mas o projeto, conhecido como Obamacare, sofreu resistência da oposição e da iniciativa privada. Na Europa, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, quer aumentar até 2020 a participação do setor privado no sistema de saúde do país, o NHS. No cenário em que as doenças como diabetes, hipertensão e obesidade são um problema de alcance global, qual é o papel de órgãos como o Banco Mundial, a ONU e o FMI? Qual é o futuro da saúde no mundo? O futuro da saúde no mundo está em disputa. A única certeza que nós temos a respeito do que vai acontecer com a saúde no futuro é de que ela cada vez mais será um tema de debate, não apenas no nosso país, na nossa cidade, bem próximo de nós, mas no plano internacional. As organizações internacionais, inclusive aquelas que aparentemente não são ligadas de modo direto à saúde, como o Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral da ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, todos os estados, dos mais ricos aos mais pobres, mas também as fundações filantrópicas, os grandes financiadores, as empresas transnacionais, todos esses atores serão mobilizados naquilo que a gente chama hoje de saúde global. Essa saúde global já está hoje, sempre esteve, e no futuro estará mais ainda em disputa. O que eu quero dizer com isso, com essa disputa da saúde global? Já em 1851, quando houve a primeira Conferência Internacional da Saúde, que aconteceu em Paris e reuniu apenas 12 estados, 11 estados europeus e a Turquia, muitas pessoas falam dessa conferência como se fosse uma ocasião, a primeira grande ocasião para que os países conversassem sobre saúde e melhorassem a saúde dos seus povos. Quando a gente vai estudar o que de fato aconteceu em Paris em 1851, a gente descobre que essa reunião aconteceu porque esses países consideravam que as quarentenas que se fazia para combater as doenças e a administração dos lazaretos na Europa, especialmente no Mediterrâneo, causavam muitos danos ao comércio. A gente vai chamar isso de um paradoxo constitutivo da saúde global. O fato de que a saúde emerge como tema internacional já com uma contradição. Os interesses econômicos estão acima dos interesses das populações. Isso não vai nos abandonar nunca. Vocês devem ter ouvido falar muito no ano passado da epidemia de ebola na África Ocidental. Não nos pareceu tão distante assim, não só porque estava nas manchetes dos jornais, dos telejornais também, mas porque nós tivemos um caso suspeito de ebola no Brasil. Não sei se vocês lembram, esse caso suspeito era um refugiado que vinha da Guiné. A sua identidade e a sua foto foi exposta nas manchetes de todos os jornais, violando seus direitos por ser refugiado e também porque, numa crise de saúde pública, as autoridades têm o dever de preservar a identidade desse paciente, que, no fim, nem tinha ebola. A doença dele foi ser estrangeiro e vir da África naquela época. Não é? Depois, a gente, pensando um pouco mais sobre o ebola, se dá conta de que essa epidemia é um verdadeiro laboratório do que acontece com a saúde no plano mundial. Certamente, vocês ouviram falar mais dos 8 casos de ebola que aconteceram no Ocidente, que resultaram em apenas uma morte, do que nos mais de 28 mil casos de ebola que aconteceram na África, que tiveram cerca de 11 mil mortos. Não só essas cifras são impressionantes, por que se falou tanto do caso de ebola nos Estados Unidos ou na Espanha, ou mesmo do nosso caso suspeito aqui, e se falou bem menos do que acontecia na África? Lembrando algo muito interessante também para o nosso encontro de hoje.
Na África, a gente tem a ideia de que não existiam sistemas de saúde, não é? Que a África tem países muito pobres e que essa doença se propagou lá justamente porque não havia uma estrutura de saúde capaz de responder a essa doença. Não havia, de fato, agora, mas já houve. Nos anos 90, o Banco Mundial, apenas em Serra Leoa, conseguiu, em 3 anos, demitir 5.000 funcionários do sistema de saúde e reduziu em 2/3 a massa salarial dos profissionais de saúde naquele país. O mesmo aconteceu em políticas de reajustamento estrutural, que foram patrocinadas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, em muitos países do mundo. Inclusive no nosso, em que poucas autoridades internacionais apoiavam a implementação do Sistema Único de Saúde. Todas essas instituições se pronunciaram contra o Brasil quando, em 1996, ele decidiu oferecer o tratamento universal para os pacientes que tinham HIV/AIDS. Então, essa conjuntura internacional, ela vai nos dando uma ideia de como a saúde que a gente vive no nosso cotidiano está interligada com muitos elementos que, por vezes, escapam à nossa compreensão. Por exemplo, a gente deveria, como grande tema de saúde global, falar tanto do ebola, ou a gente deveria falar sobre a tuberculose? 10 milhões de casos no mundo a cada ano. Se eu trouxer para vocês os dados sobre malária, sobre doença de Chagas, vocês rapidamente vão pensar, nossa, então por que a gente fala tanto sobre o ebola, se nós temos doenças que matam tanto, inclusive no nosso país e muito perto de nós, e doenças para as quais a indústria farmacêutica não desenvolveu medicamentos satisfatórios, e, aliás, tem desenvolvido muito poucos medicamentos, dá a sua atenção para mercados mais rentáveis, não é? Por quê? Porque essas são doenças que são chamadas de doenças negligenciadas. Um grande sanitarista brasileiro, que é o professor Paulo Bus, da Fiocruz, diz, ora, não são doenças negligenciadas, são pessoas negligenciadas. Há muitos fundos milionários relativos à saúde global. Esses fundos fazem, em grande parte, um elemento de aquilo que se chama de filantrocapitalismo. Hoje, o grande ator do financiamento da saúde global, além do Banco Mundial, que é uma instituição, uma organização internacional de natureza supostamente pública, nós vamos encontrar a Fundação Bill e Melinda Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates gasta em saúde global muito mais do que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que é a autoridade internacional encarregada de coordenar a ação internacional em matéria de saúde pública. A Fundação Gates diz, em todos os seus discursos oficiais, que é possível contribuir para o desenvolvimento da saúde dos povos fazendo negócios. Para vocês terem uma ideia, num dos discursos da Fundação Gates, Melinda Gates, que é a esposa de Bill Gates, representando a fundação, disse: salvar recém-nascidos é um gesto de amor perfeitamente rentável do ponto de vista econômico. O que acontece conosco, aqui no Sistema Único de Saúde no Brasil, faz parte de um processo mais amplo que ocorre no mundo, que a gente chama muitas vezes de austeridade, que é a redução do orçamento da saúde, a redução dos investimentos na saúde, faz parte de outro processo importante no plano internacional, privatizar para internacionalizar. É muito importante para as empresas transnacionais, aquelas que disputam o mercado da saúde, que os grandes países como nós privatizem a sua saúde pública e, com isso, essas empresas possam atuar no nosso mercado. Essa disputa que vem pela frente será muito dura e a gente poderia sintetizar, de um lado, os direitos humanos, o direito à saúde, e, de outro, os interesses econômicos desses agentes.